Muito bem, irmãos, nessa noite nós vamos ler na carta que escreveu Tiago, capítulo 1, versos 16 ao verso de número 27. Tiago, capítulo 1, dos versos do verso 16 até o 27, que é fechando assim esse texto. Vamos fazer essa leitura aí com os irmãos. Vou ler aqui o verso 16 e 17, que diz assim: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Matando e despojando o que for da impureza e a culpa de vontade, acolhei com mansidão a palavra do Pai, e santidade, de forma poderosa, para salvar a nossa vida. Considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Este será bem-aventurado e realizado. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é citar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado. Muito bem, irmãos, aqui está Tiago encerrando esse capítulo 1, nos falando sobre o que diz respeito à atitude humana, à ira humana, de que maneira nós devemos nos conduzir e nos portar. Então, a ira humana, de um lado, a justiça de Deus, do outro lado. E Tiago diz assim, olha, não vos enganeis, nós não podemos nos enganar. Ou seja, Deus não manda tentação para quem quer que seja. É isso que ele já vinha falando desde antes. Deus manda boas dádivas, boas coisas. Ele quer o melhor para nós. Então, essa expressão boa dádiva, é dom perfeito de Deus, é uma expressão que define aqui. Tiago tem plena convicção daquilo que Deus concede a cada um de nós. Então ele afirma que Deus nunca muda em sua maneira de dar, em sua maneira de agir conosco. E ele diz assim, ó, nele não há nem variação, nem sombra de variação. Não é que Deus agia de um modo e depois age de outro, não. Isso é o jeito do ser humano, isso é o nosso jeito, a nossa maneira de ser. Então quando ele diz assim, não vos enganeis, não é só a gente não se enganar, mas também está atento para qualquer tipo de falsa doutrina ou falso ensino, e ele repete isso, né? E no Novo Testamento essa expressão
ela aparece sempre, não vos enganeis, algumas vezes aparece essa expressão. Ou seja, ele está se referindo ao assunto que foi tratado, que nós comentamos já aqui, já em outras semanas, né? De que não é dessa maneira que nós devemos entender. Ele liga aqui duas ideias. Ele começa falando, né? Ou seja, não se engane pensando que o pecado, que a tentação, que ela vem de Deus. Pois de Deus só nos vem aquilo que é bom. Então, ele nos gerou, ele diz assim no verso 18, pela palavra da verdade. Então, é interessante a gente ver aqui, nesse texto, que Tiago diz assim, olha, que é preciso, alguém pode repreender uma outra pessoa e repreender sem ira. Como ele vai colocar aqui a partir do versículo 21. Veja como ele fala, meus amados irmãos. Ele vai dizer uma coisa difícil, uma coisa dura. É uma exortação. É uma palavra assim de chamar a atenção. Mas Tiago, na sua visão pastoral, ele diz, meus amados irmãos. Essa palavra colocada assim, ela já dá aquela paz. A gente dizer assim, meu amado irmão, isso está errado. Você não devia agir assim, dessa maneira. Isso é uma coisa. E outra é a pessoa já entrar duro, né? Uma palavra forte. Então, aqui a gente já aprende uma lição com Tiago, quando ele usa essa expressão, no versículo 16, meus amados irmãos, não se enganem, não se iludam. Então é uma repreensão, assim, firme, mas com ternura, uma palavra terna, uma palavra mansa. Significa dizer, irmãos, que repreender não é brigar, exortar não é brigar. Pode-se fazer isso, como o Tiago está fazendo aqui, numa linguagem afável, numa linguagem mansa, né? Isso não significa que se está sendo conivente, pelo contrário, está alertando, está exortando. Mas a gente não pode ao mesmo tempo aproveitar essa expressão de repreender para extravasar a ira, para cair em cima da pessoa, né, de uma maneira dura. Tiago está dizendo o seguinte, a gente pode fazer tudo isso sendo comedido nas nossas palavras, na nossa maneira de dizer, na nossa maneira de agir. Então Tiago diz assim, olha, Deus dá boas coisas aos seus, tudo aquilo que é bom e que nós recebemos de bom, isso vem de Deus. Ele jamais vai nos oferecer algo que seja mal, que seja ruim, algo que vá nos prejudicar. Então dele nos vem o bem, como ele diz aqui no verso 18. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Então, desde a eleição, desde que Deus nos elegeu, Ele age sobre a nossa vida, sobre nós, para nos trazer aquilo que é bom. A primeira coisa que Ele faz, que é essa própria eleição, é o primeiro dom maravilhoso de Deus para nós. É a primeira coisa boa, porque é algo que vem do querer de Deus. É Ele que quis que fosse assim. Então essa é a sua vontade. E Ele diz, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele nos gerou para que nós fôssemos as suas primícias. Então só podemos e só devemos esperar coisas boas do nosso Deus. E aí ele adverte a partir do verso 19, quanto ao uso da palavra. Ele vai dizer assim, sabei essas coisas. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar.
pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Umas coisas assim difíceis que Tiago está falando. Parece simples, mas são coisas difíceis. Por quê? Pronto para ouvir é uma coisa difícil. As pessoas não querem ouvir. A gente quer falar, a gente quer dizer, a gente quer expressar a nossa opinião, dizer o que nós achamos, como é que nós estamos vendo, né? Então, ele está dizendo exatamente o contrário. Primeira coisa, seja uma pessoa pronta para escutar, para ouvir. Falar, todo mundo fala, todo mundo acha que sabe falar, mas escutar, ouvir é uma coisa difícil. Tem gente que diz assim: olha, a psicanálise é cara porque não resolve nada, mas não é nada disso. A psicanálise é cara porque o psicanalista, ele se prepara a vida toda para uma pessoa chegar lá, se deitar no divã e começar a falar, e ele ficar ali ouvindo aquelas coisas, ouvindo as pessoas. É um treinamento para ouvir. E claro que no preparo que aquela pessoa tem, seja um psicanalista, seja um psicólogo, seja um pastor, a pessoa vai falando, aquela fala não é só um falar, mas ela está começando a entender por aquela fala muita coisa da vida da pessoa. Quer dizer, não é uma fala, aquele falante ali, que inclusive está pagando para ser ouvido, porque ninguém quer ouvir, aí vai lá no psicanalista, vai no psicólogo, o psicólogo ouve, o psicanalista ouve, não é? Ele tem uma taxa lá por hora, 1 hora, 2 horas. Se a pessoa quiser falar o dia todo, também pode, vai pagar uma fortuna, mas aquilo é por hora. E tem gente que quer fazer numa consulta, faz 2, que quer falar 2 horas. É igual aqui no gabinete também. É 1 hora, tem gente que se deixar fica 2, 3. Porque as pessoas gostam de falar. E Tiago está dizendo, não é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa, primeira coisa, a gente precisa estar pronto para ouvir. É aquilo que Miguel de Unamuno disse naquele livro que eu escrevi, disse para João Mackay: chegue lá onde você vai e escute as perguntas das pessoas. Não chegue lá no país, lá na cidade, querendo falar. Escute. Só depois você vai adquirir o direito de falar. Mas primeiro você vai ter que ouvir. Ouvir quais são as questões, ouvir quais são os problemas, ouvir qual é a situação, ouvir como é que é aquela cultura. Como é que eu vou chegar falando numa cultura que eu não conheço? Eu tenho que ouvir primeiro. Ouvir os questionamentos, ouvir a situação, ouvir o que é que aquelas pessoas estão sentindo, quais são as dificuldades que elas passam. Depois eu chego com o Evangelho, depois eu chego com a palavra, depois eu chego com a Bíblia. Mas primeiro escute. Então, Tiago está dizendo isso aqui, irmãos, para a sua comunidade. Nós precisamos ser pessoas que ouvem, pessoas que aprendem a escutar as queixas, as questões, as dificuldades. Pessoas religiosas, normalmente, elas são intolerantes. As pessoas se cercam nas suas religiões de certezas, e aí, como elas têm certezas, aí elas não querem escutar mais nada. Não escuta ninguém, aquilo que ela tem ali já é aquilo mesmo, já aquela é a verdade. É assim que se forma e se organiza os fundamentalismos. O fundamentalista é aquela pessoa que, segundo ela não tem dúvida de nada,
ela só tem certeza, então não precisa escutar mais nada, não precisa dialogar, não precisa ouvir o outro, não precisa de nada. Ela é uma pessoa cheia de certezas. E às vezes as pessoas se sustentam nisso. É gente que decora regras, decora princípios, mas não estão abertas a ouvir o outro, a escutar o outro. E sem diálogo não tem progresso. Diálogo, irmãos, são duas pessoas conversando, trocando ideias. O que a Bíblia nos diz é que nós precisamos ser pessoas que aprendem a ouvir. Samuel começou assim na vida dele. Deus disse: Samuel, e a palavra de Samuel foi: fala, Senhor. Fala. Deixa Deus falar. Deixa Deus dizer aquilo que Ele quer. Mas o problema nosso é sempre esse. A dificuldade que nós temos de ouvir, a dificuldade que nós temos de ficar a sós em silêncio e deixar com que Deus fale no silêncio. Nós temos essa dificuldade. Nós estamos numa sociedade que nos chama para o barulho, para o burburinho, para a agitação. A gente está numa sociedade assim. A gente chega em casa, a gente liga a televisão, a gente liga o som, a gente liga não sei o que, liga o ventilador, liga o ar-condicionado. Tem que sair ligando as coisas, porque tem que fazer barulho, porque se aquele silêncio a gente já não aguenta. Nós não somos mais de silêncio, nós somos de barulho. E Deus quer falar conosco, e às vezes a gente está desatento e a gente não ouve. Tiago diz: aprendam a ouvir. Para falar, seja tardio. Seja tardio significa o quê? É depois que se fala. Tardio para falar e também tardio para se irar. Aprenda qual é a hora de falar. Um sábio, sempre a ideia de um sábio é o quê? Uma pessoa que fala menos, uma pessoa comedida, uma pessoa que fica, não é? Que ouve, que não fica falando, como a gente diz assim, pelos cotovelos, mas é alguém que está ali, não é? Que espera, que não fala por impulsos e por emoções, tudo. Até porque quando a gente fala por impulsos, a gente está arriscado a gente ter que consertar muita coisa. Quando a gente fala pelo impulso da ira, de alguma coisa que a gente está sentindo, normalmente a gente depois vai se arrepender daquilo que a gente falou. Então por isso, aquele que é sábio, ele ouve aquilo que às vezes é duro, é difícil, mas ele espera. E aí, mais tarde, já com a cabeça fria, já com as emoções já dominadas, aí ela vai e diz a opinião dela. Se a gente agisse assim, em casa, com as pessoas com as quais nós lidamos, muitas brigas e muitos conflitos seriam evitados. Às vezes a pessoa nos dá uma palavra dura, a gente... E tem aquela pessoa que fala logo assim, né? Eu não levo desaforo para casa. Outro dia uma pessoa me falou assim, e foi um pastor: comigo é assim, bateu, levou. Quer dizer, é isso aí. Entende? Quer dizer, não tem esse negócio não. Entende? E eu me lembro de uma vez que numa reunião evangélica, uma pessoa falou assim: se joga uma pedra em mim, eu jogo outra. E aí um presbítero velho pediu a palavra e falou assim: meu irmão, se jogaram uma pedra em você, sabe o que é que você faz? Você faz assim, ó, que a pedra passa e você se desvia dela. Ele só falou isso, esse presbítero. Se jogaram uma pedra, tu faz assim, que a pedra vai passar.
Entendeu? É o que Tiago está nos dizendo nessa noite. Esteja pronto para ouvir. Porque a gente precisa ter cuidado com a nossa fala. Precisamos ter cuidado com aquilo que a gente diz. Olha o que Tiago diz aqui no capítulo 3, uma página na frente. E no versículo de número 6, olha como ele diz: a língua é fogo. A língua é fogo. É um pequeno órgão, mas é fogo, é mundo de iniquidade. Um órgãozinho pequeno, mas que contamina o corpo todo. Claro que ele não está falando dessa língua aqui, mas claro que a língua é aquilo que nos habilita a falar. Isso é uma metáfora, isso é uma figura de linguagem. Essa pessoa que se deixa levar pelas emoções, claro que o seu corpo, a sua mente, seu coração e evidentemente pela sua boca, pela sua língua, ela vai descarregar, ela vai falar. Daí que Tiago fala isso, a língua é fogo. Se a gente não controlar isso, ou seja, se a gente não controlar nossas emoções, se a gente não controlar nossa mente, nosso coração, nossa cabeça, a gente vai sair desandando aí a dizer coisas que a gente não devia dizer. A gente não tem controle. Então, evidentemente que não é esse órgão por si só. Esse órgão fala aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente carrega na mente, no coração, aquilo que está lá no nosso íntimo. E aí é por meio da língua que a gente externaliza, ou como a gente diz, que a gente verbaliza, que a gente fala as coisas. Então essa língua é fogo. Então Tiago está aqui dizendo, né, que nós precisamos ter autodomínio, precisamos nos dominar a nós mesmos. E dominar como? Dominando os nossos sentimentos, dominando aquilo que a gente vai dizer e não deveria dizer. Então ele vai dizer algumas coisas, é proibido para nós. Mateus nos diz assim no capítulo 5, versículo 22, na expressão da Bíblia na linguagem de hoje, diz assim, ó: qualquer que ficar com raiva do seu irmão será julgado. E quem disser do seu irmão, você não vale nada, quem chamar seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Eu estou lendo na linguagem de hoje, na BLH. Na nossa Bíblia é um pouquinho diferente. Quem chamar seu irmão de tolo, não sei o quê, umas expressões assim, na Bíblia atualizada. Na linguagem de hoje, que é como as pessoas falam, então ela coloca assim: olha, você chamar seu irmão de idiota, se você desejar o mal para ele, se você disser que ele não vale nada, ou seja, está afundando a pessoa, você corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então veja como que a Escritura e como Deus leva a sério essa palavra falada por nós. A ira não é um sentimento digno de estar no coração do crente. Por isso que a BLH também diz assim, em Efésios 4:31, abandonem toda amargura, ódio e raiva, nada de gritaria, insultos e maldade, nada disso. Devemos fugir dessas coisas. Terceiro, a ira é obra da carne, é obra da natureza não, quando fala assim obra da carne, significa obra da natureza não regenerada. Nós temos a natureza humana, esse lado humano nosso, quando fala assim obra da carne, é a natureza não regenerada. A ira e a dissensão estão no mesmo nível, diz a Escritura, da idolatria e da feitiçaria. Então,
E são coisas muito sérias que a gente não pensa na seriedade dessas coisas. A ira não traz benefício para ninguém. Faz mais mal para a pessoa que a cultiva do que para o outro. Porque aquela pessoa que cultiva a ira em relação a outra pessoa, ela está fazendo primeiramente mal a si próprio. Por isso que o autor de Hebreus diz assim: cuidado com a raiz de amargura. A raiz de amargura é aquela coisa que ficou lá no coração, aquela coisa que era pequena, mas ficou ali, está sendo alimentada, e aquilo vai crescendo, e a gente não perdoa, e a gente não consegue perdoar às vezes as pessoas, e aquela raiz de amargura está crescendo no nosso coração. Poucos dias uma pessoa me pediu para que eu fosse lá na casa dela, que ela queria conversar comigo. Eu também. E eu fui. E cheguei lá: pois não, meu irmão. Eu disse: pois é, eu queria conversar com o senhor, que eu não estou dormindo de noite, eu não durmo, não consigo dormir, porque eu não consigo perdoar o que o meu marido fez comigo. Aí você pensa assim: ela está falando do marido dela que está aí. Só que o marido dela morreu já há quase 20 anos. O marido dela morreu, 2 décadas. E ela está lá sem dormir, que não perdoa o marido. Isso está fazendo mal a quem? Ao outro que morreu? Não sei se vocês são bobinhos assim para achar isso. Está fazendo mal somente a ela. Que o outro já foi, já não tem mais nada. Só está fazendo mal a ela própria. Entende? E aí você tem, com uma pessoa dessa, você tem que conversar com ela. Minha irmã, você está se acabando. Você está se destruindo. Essa raiz de amargura está tirando seu sono, tirando seu sossego, tirando sua paz, tirando tudo. Entende? Então, em nome de Jesus, tira isso do coração e segue tua vida daqui para frente, porque isso aí já era para ter passado. Essa é a exortação que a Bíblia traz para nós. Essa exortação que nós encontramos em Tiago e na Escritura como um todo. Porque a ira do homem não produz, versículo 20, a justiça de Deus. A ira do homem não faz nada. A ira do homem só faz mal a si próprio. Mas a justiça de Deus não age dessa maneira. A justiça, Deus é justo, mas Ele é justo segundo o seu próprio querer. E Ele tem uma maneira própria que às vezes nós nem imaginamos de fazer justiça. Nós precisamos crer que o Deus que nós cremos é um Deus justo, e Ele fará justiça. Ele faz justiça e Ele fará justiça. Em coisas que nós nem entendemos como Ele vai fazer, mas Ele é justo. E a justiça do Senhor, ela prevalece. Então Tiago encerra esse capítulo dizendo aqui, deixa isso de lado, deixa tudo isso do lado. Você é religioso? Versículo 26. Sabe como é que você é um bom religioso? Refreia a sua língua. É o que ele vem tentando falar aqui, dizendo desde o início: refreia a sua língua, porque senão a sua religião é vã. Ser religioso não é ir para a igreja todo domingo, nem na quarta-feira, nem de sei que dia. Ser religioso não é... Não. A religião, a palavra religião significa ligar ou religar. É estar em contato com o sagrado, com o divino, com Deus. Então, ele vai dizer aqui, o que é a verdadeira religião? Versículo 27. Olha, a verdadeira religião é pura
pura, sem mácula, para com nosso Deus é essa: visite os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guarde-se incontaminado do mundo. Ou seja, haja para o bem do seu próximo, cuide das pessoas que precisam. Órfão, viúvas, a gente pode acrescentar aqui um monte de gente. Ou seja, seja uma pessoa que faça diferença na sociedade que você está, no ambiente que você se encontra. Cuide das pessoas, abençoe pessoas, abençoe gente, cuidando delas, sendo bênção na vida dessas pessoas. E guarde-se incontaminado, tenha uma vida digna diante de Deus. Essa, diz Tiago, é a verdadeira religião. Quer ser religioso de fato, agradando a Deus? Pratique essas coisas. Haja dessa maneira. E a bênção de Deus vai vir sobre a sua vida. Ou seja, seja pronto para ouvir, ouça, tardio para falar e tardio para se irar. É fácil isso? Não. Seríamos ingênuos se a gente dissesse assim: isso é fácil, porque você vai sair daqui e vai começar a falar. Então é fácil não falar? Não, não é fácil. Mas como é que a gente faz? Peça a Deus. Peça a Deus. Deus, sou uma pessoa que fala muito, eu preciso falar menos e escutar mais. Escutar a tua palavra, escutar as pessoas. Eu tenho um amigo que falava assim de outro. Tem um amigo muito falador, fala muito ele. Aí o outro amigo falou assim para ele: vou dizer uma coisa para você, quando você morrer, o seu corpo vai ficar dentro do caixão e os 6 palmos de língua para fora, que não vai caber dentro do caixão. Aí ele ficava indignado com isso, mas era a maneira dele dizer que aquele camarada era um falador. E era mesmo, fala de tudo, até hoje, está aí vivo, continua assim. Se você ligar para ele e perguntar tudo bem, ele já começa. Tudo bem, nada, aí começa. Entende? Isso é um defeito terrível das pessoas. Então a gente diz assim: não pergunta ele se está tudo bem não, que ele vai começar a detonar tudo. É uma pessoa que fala demais. Que Deus nos livre disso e nos abençoe, para que nós sejamos pessoas mansas, pessoas que ouvem e pessoas que entregam as nossas causas. Não, a gente não se ira por nós mesmos, mas que a gente entregue as nossas causas ao Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.